Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional, o caminho da santidade, né? Eu quero compartilhar com você o devocional de hoje. O nosso devocional de hoje tem o tema Cristo é nosso advogado junto ao Pai. Que maravilha, né? Mas antes de eu falar sobre esse tema tão bonito, tão abençoado, eu quero convidar você para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, né? Escreva como é que está sendo o seu período de devocional, o seu momento com Deus, para que nós possamos também sermos inspirados através também da sua vida. O texto que nós vamos meditar hoje está em 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, nós vivemos num país em que todo o cidadão tem o direito à defesa e mesmo aqueles que não possuem condições financeiras têm o direito à defesa. Existe uma instituição gratuita chamada Defensoria Pública que oferece assistência jurídica a quem não pode pagar pela justiça. Da mesma forma que existem leis que governam uma nação, existem as leis espirituais que são aplicadas ao reino de Deus. Muitas vezes nós temos por hábito comparar a justiça humana com a justiça divina. A justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça divina não falha. Tem até uma expressão que diz que a justiça tarda, mas não falha. Porém, a justiça humana muitas vezes falha, mas a justiça divina, essa não falha. Muitas vezes algumas pessoas usam a seguinte expressão: Deus tarda, mas não falha. Eu costumo dizer, com base na palavra de Deus, que Deus não tarda, nem tampouco falha. Ele faz as coisas na hora certa. Assim é a justiça de Deus. Ela é realizada, ela se manifesta na hora certa. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 ao 15, está escrito uma palavra muito forte. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro e também nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Que palavra forte, desafiadora. Esse texto de Apocalipse aponta para um grande dia em que o Senhor julgará todos. Estaremos diante do Senhor e seremos julgados segundo as suas obras. Na verdade, esse aqui é o chamado juízo do trono branco. Veja bem, a nossa condição espiritual diante de Deus, um Deus que é santo e ao mesmo tempo poderoso, não é nada fácil. Nós somos pecadores. A nossa condição, à luz da lei divina, é de condenados. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 3, versículos 16 ao 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha só como continua o texto: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Vou frisar, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esta é a nossa condição baseada no Evangelho. A nossa condição é de condenados.
Por quê? A condição para que nós possamos ser salvos e experimentarmos a vida que é em Cristo é nós crermos na palavra de Deus, nós crermos no Filho de Deus. O texto é muito claro em João. Jesus falou esta palavra: aquele que não crê não vai ser condenado, já está condenado. Então, fazer o que agora então, pastor? Se eu já estou condenado, o que podemos fazer agora? O apóstolo Paulo nos responde esta pergunta em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 ao 39. Olha o que diz o texto. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia! Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, aleluia, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Sim, temos um advogado diante do Pai. Temos um advogado diante do Pai. Jesus é o nosso advogado. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é a luz do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, vale a pena seguir este maravilhoso Salvador que pagou por nós o preço de nossos pecados. E ao crermos nele, não sofremos condenação. Romanos capítulo 8, versos 1 ao 4 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus! Temos um advogado junto ao Pai e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nós temos Jesus que advoga as nossas causas. Amém.